Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de novembro. Eu sou o Dalto Feira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal. Deixe seu like, seu joinha, se essa análise de fechamento for útil para você de alguma forma. Vou falar da alta do Ibovespa de hoje, em torno de 0,34%, ainda um processo mais lateral. Além disso, vou abordar mini índice, mini dólar, Petrobras, que caiu, Vale subiu. Destacar aí três operações que eu cheguei a recomendar no pregão de hoje, além dos destaques positivo e negativo do pregão de hoje em relação a ativos que estão dentro do Ibovespa. E os pedidos de análise de vocês, que vocês registraram aqui, tinham muitos pedidos, terminou que eu fiquei ali basicamente em cima dos pedidos dos membros. Tá? Teve um outro pedido aqui que foi atendido, que é BBDC4, né, que eu já ia até comentar aqui na análise de fechamento do pregão de hoje, e outros dois ativos que são ativos que foram destaques do pregão de hoje, já foram até solicitados. Enfim, atendendo aqui pelo menos ali uns 7 pedidos de análise que vocês registraram aqui. Então já registra aqui pedido para a próxima análise de fechamento do pregão da quinta-feira, lembrando, amanhã é feriado. Amanhã, essa quarta-feira, se você estiver assistindo na quarta, né, feriado, a bolsa vai estar fechada. Vamos lá, Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,34%, mas observe, ainda abaixo da média. Conseguiu superar as máximas dos pregões anteriores, uma sinalização positiva, mas ainda bem tímida. Daí aquela questão, quando você tem lateralização e essa lateralização é dentro de uma tendência de baixa, geralmente, falando sempre o que acontece em termos de probabilidade, o caminho mais provável seria para baixo. Ou seja, de buscar a região de 125.800 a 125.100 pontos. O que precisaria acontecer para trazer algo mais positivo? É um fechar aí acima da média, gerar nova máxima no pregão seguinte, ter aqui um pregão fechando aí para cima da média com nova máxima no pregão seguinte. Isso já seria algo mais positivo. Superar a máxima desse grande candle de baixo, outro ponto positivo. Para reverter completamente a tendência, superar essa máxima aqui, ó, que está em 131.319 pontos. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro de uma tendência de baixa no Ibov. Olhando aqui agora para o mini índice, no pregão de hoje, que ainda está cotando aqui, temos uma sinalização positiva nessa última hora, dessa última meia hora de pregão, 25 minutos de pregão no mini índice. A gente está tendo aqui uma sinalização de alta depois que veio aqui, se recuperou, rompeu essa região aqui para cima, que é aquela questão de buscar oportunidades preferencialmente acima dessa patamar, está gerando um sinal de alta aqui no gráfico de 60 minutos a favor dessa possível subida. Se abrir já no pregão de quinta-feira, de forma que, confirmando essa subida, esse sinal de alta, o movimento de subida no dia 60, vai apoiar mais a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, caso depois dessa sinalização positiva o preço retorne para baixo dessa região, venha para baixo dessas médias e passe a proporcionar no gráfico de 10 minutos topo descendente, preferencialmente topo descendente de 10 minutos ou 5 minutos abaixo, no mínimo ali de um patamar de 129 mil pontos, ficaria mais para se buscar a operação de venda, tentando pegar um retorno do preço para essa região de suporte de fundos anteriores, vários fundos anteriores ali na faixa de 128,260. No dólar, o dia de hoje é um dia aqui de alta de 0,36%, candle de indefinição, aqui dá para ver máxima menor do que a máxima do pregão anterior, mínima superior à mínima do pregão anterior e um candle ainda de indefinição, corpo pequeno ali no meio. Então, enfim, representando o que eu já venho comentando aqui com vocês, que olhando aqui, até mesmo que foi publicado hoje aqui de forma gratuita no canal, tinha sido publicado no domingo exclusivo para membros, o Radar da Semana falava a expectativa do gráfico semanal ficar aqui um processo um pouco mais de correção no tempo, seria um movimento mais lateral. Está dentro de um processo de correção, e aí isso termina gerando indefinição num prazo menor, que é o gráfico diário, já está dentro de uma tendência indefinida, e agora esses últimos pregões, se a gente pegar aqui, ó, está dentro de um range aqui mais lateral, uma movimentação mais lateral, por mais que tenha ainda aqui em cima, tá ficando lateral ali a média vai começando a ficar mais horizontal. Então, indefinição aqui no dólar frente ao real, e olhando para o gráfico 60 minutos, o que fica difícil operacionalmente quando você trabalha com estratégia aí mais de tendência. E falando de estratégia de tendência já para quinta-feira, abrindo em alta aqui para cima dessa região que eu coloquei em vermelho aqui, ou seja, para cima de um patamar ali na faixa dos 5.786, 5.787,
e gerando sinalizações de alta no gráfico de 10, 85 minutos para cima desse patamar, arriscaria a operação de compra de day trade. Por outro lado, para venda, eu olharia um pouco mais para baixo dessa região aqui, ou seja, abre caindo e passa a proporcionar sinal de baixa abaixo dos 766. Ou se abrir caindo de maneira mais fraca aqui assim, ó, bater no 766 e gerar algum sinal de alta, daria para arriscar a operação de compra nessa região de suporte. Mas sinal de baixa abaixo dos 766, que é esse nível de suporte, eu olharia mais para venda de day trade. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 nesse pregão fechou aqui em queda de 1,05% após essa sequência positiva. A perda mínima desse pregão seria um dos pontos que traz a possibilidade de colocar ali o stop de proteção de lucro para quem está com lucro aí no swing trade aí no papel. Então o stop aqui ficaria abaixo dessa mínima 37,64. Se for colocar um stop mais bem protegido, pegando pelo gráfico 120 minutos, colocaria pelo menos aqui embaixo, que seria abaixo dos 36,86. E se proporcionar algo assim, ó, para o próximo pregão, por exemplo, um fundo ascendente nos 120 e romper essa máxima, aí daria para trazer justamente para baixo dessa mínima, ficaria mais bem posicionado dessa forma, aqui abaixo justamente desses 37,65. Então é isso, a gente tem um cenário de indefinição no curto prazo, mas com viés de alta, porque a gente já está dentro de um movimento de alta lá no gráfico semanal, criando expectativa ainda de poder buscar a região de máxima histórica. Por esse motivo, o que eu ficaria atento para uma compra de swing trade nesse ativo é uma correção maior aqui pelo gráfico diário, seja um movimento de baixa ou um movimento lateral para abrir compra no decorrer da próxima semana, sabendo que a gente só tem mais 2 pregões. Então, nesses 2 pregões seria insuficiente, na minha leitura, de já abrir uma compra no papel, pelo menos com a melhor relação risco-retorno em termos de swing trade. Seguindo para a gente falar aqui de Vale 3, a ação conseguiu dar sequência ao seu movimento de alta, fechou em alta de 0,23%, apesar do candle de baixa, fechou aqui acima do fechamento do pregão anterior, está dentro de um movimento de subida, candles ascendentes, e mantendo a expectativa de poder ter algo maior aqui para cima, podendo buscar a média que nesse momento está em 58,81 e depois uma região ali de resistência que seria o antigo suporte do fundo anterior na faixa dos R$ 59,35, ali por volta de 59,35 é a próxima região de resistência até os 59,50, que é os 38,2% de retração de todo esse movimento aqui de baixa. Então é isso que a gente tem no papel, uma tendência de baixa de curto prazo, um movimento de recuperação, que ainda para quem está comprado, o stop fica aqui embaixo, comprado no curto prazo, aguardaria no mínimo mais 1 a 2 pregões para fazer alguma mudança de stop dessa operação em cima de Vale 3 para quem abriu compra ou que para quem já está comprado no papel para o curto prazo, aí tentando pegar um repique aqui de alta do preço. Cenário mais desafiador para compra nesse ativo, falando de obter uma melhor relação risco-retorno. Seguindo para as operações, recomendação de compra em EQTL3 no pregão de hoje. Essa recomendação de compra está lá dentro do aplicativo com todas as informações possíveis, entrada, stop, objetivo, risco da operação, quantos por cento capital a alocar. Ela subiu hoje 3,11%, vamos ver se ela dá sequência aqui, confirmando ali um movimento de subida no gráfico semanal, vamos ver se ela consegue ganhar mais força aqui para cima ou um bom fechamento. É fato que se voltar para baixo dessa mínima aqui, para quem está posicionado, já seria algo mais negativo, se ela voltar para baixo da mínima desse pregão, R$ 32,08. Então é um ativo que conseguiu aqui basicamente anular sua tendência de baixa e gerar um sinal de alta a favor dessa sinalização positiva que tinha sido feita aqui no pregão de quinta-feira passada. A VEG3, arrisquei aqui uma compra no papel, que ela, e para quem assistiu o radar, a oportunidades da semana deve ficar disponível aqui nesta quarta-feira, nesse feriado, no canal, mas eu já tinha mapeado esse ativo, a EQTL3 já tinha mapeado, o VEG3 e o outro papel que eu vou comentar aqui, que é a Multi3, também já tinha mapeado, tem outros papéis. Então esse ativo eu tinha comentado que uma das alternativas de se buscar uma entrada seria se testasse essa região de suporte gerar um sinal de alta. Beleza, é um cenário de indefinição, risco maior. Mas qual seria a alternativa? Né? De buscar uma entrada nessa ação, botando stop aqui para baixo dessa região, enfim, tentando pegar algo para cima. Se der certo, você tem uma boa relação com o retorno. Você está arriscando algo aqui nesse tamanho e buscando algo nesse sentido aqui nesta ação. Seria algo assim que eu estou tentando aqui nesse papel. Então, maiores detalhes do valor de entrada, objetivo, stop, está tudo lá dentro do aplicativo. E por último aqui, Multi3 também, uma entrada no papel, algo parecido com a EQTL3,
Então gerou uma boa sinalização de alta aqui, rompendo até essa máxima. Vamos ver se ela dá sequência aí nos próximos pregões, consegue romper aqui para cima buscando esses topos anteriores. Também olhando ali o início de um movimento de alta no gráfico semanal, vamos ver se ela consegue fazer gerar essa subida aqui e até mesmo trazer a média de menor periodicidade para cima da de maior periodicidade para confirmar ainda mais um cenário mais favorável de subida nessa ação. A tendência está indefinida no curto prazo, mas com essa expectativa de poder iniciar um processo de reversão dessa tendência. Já reverteu para indefinida, mas reverter para uma tendência de alta na sequência. Olhando agora aqui para os destaques do dia, vamos 3, alta de 4,66%. A ação está dentro ainda de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, aqui, ó, zigue-zague descendente. Olhando para o gráfico semanal também, tendência de baixa. Um gráfico mensal dessa ação também bem negativo, botando aqui no gráfico mensal, também bem negativo a tendência desse papel, ó, aqui, ó, topos e fundos descendentes. E então é um ativo que tem um risco maior para posições compradas. Nesse momento, para quem entrou comprando ou está comprado, aqui já virou um ponto de colocar um stop ali, se for uma operação de curto prazo, em R$ 5,44 ou abaixo dessa mínima desse último fundo aqui em 5,37. Um dos pontos de objetivo seria buscar essa região aqui de resistência, um patamar ali na faixa dos 6,38, no meio do caminho vai ter algo em torno ali dos 6,11 em termos de resistência para esse ativo. Foi um bom fechamento, acima da média, superação da máxima desse candle do pregão desta terça, gera uma expectativa de continuidade do movimento de recuperação. Mas ainda assim, para ela voltar a trabalhar dentro de um cenário mais positivo, sinalizações de alta acima dos 6,45 seriam bem-vindas aqui para operações mais de compra nesse ativo. Por enquanto, num prazo mais longo, não seria o ativo que eu escolheria para estar comprado. Embraer girou um pregão aqui de queda de 2,19%, até se recuperou bem. Estava pior a situação no ativo, chegou a estar em queda de 5,88%, mas se recuperou. Lembrando, é uma ação que está dentro da tendência de alta, é um ativo que eu inclusive estou monitorando para uma possível oportunidade de compra, só não entraria comprando aqui com stop aqui embaixo, muito grande para distância do topo. Mas ficar de olho aí nos próximos pregões, pois pode trazer alternativa de entrada aqui em Embraer, mesmo após essa queda, a tendência de alta, então avaliar essa correção para ver se ela proporciona algum sinal que aumente a probabilidade de seguir na sua tendência de alta, de gerar um movimento novo de expansão aqui do preço a favor da tendência de prazo maior. Falando agora dos ativos que vocês solicitaram para análise, a BBDC4 está dentro de um movimento de alta, até teve um pedido de análise de BBDC4, eu comentei lá nos meus stories. A ação está dentro de um movimento de subida no gráfico diário, um processo de recuperação. O que chama atenção é o seguinte, daqui para cá, essa ação levou 10 semanas, isso aqui é o gráfico semanal, 10 semanas no movimento de subida. Daqui para cá, tivemos ali umas 10 semanas aqui movimentação para baixo. Aqui, então, essa movimentação para baixo, que se vê até em termos de zigue-zague, foi mais fraca do que foi essa subida em azul, que inclusive rompeu essa região de topo anterior. Está ainda com a média alinhada para cima, ponto positivo, e essa retração, esse recuo dessas 10 semanas, considerando todo o movimento aqui de subida, dá para perceber que bateu num ponto importante. Então aqui é um ponto onde pode acontecer um processo de recuperação. O diário, aqui já tem um sinal de alta no semanal, um fundo, e o diário está dentro de um movimento de alta ainda não muito forte, mas pelo menos devolveu o que caiu aqui em 4 candles, subiu em 4 candles. Está ali igual, equilíbrio aqui dos últimos pregões. Fechou acima da média, é um ponto positivo. Quem tiver comprado, se fechar aqui um topo, gerar um topo aqui descendente, gerar um fechamento para baixo da média, gerar nova mínima, seria um sinal de saída de uma posição comprada, até uma possibilidade de abrir uma operação de venda de swing trade. O ideal para a venda de swing trade é que tenha uma correção maior, considerando o nível de suporte que se encontra esse ativo que eu acabei de mencionar no gráfico semanal. Então, a região mais interessante para se buscar algum tipo de venda seria mais próximo dessa resistência aqui dos 38,2%, se encaixando junto com um fundo anterior aqui na faixa dos 14,15, ou seja, de 14,06 a 14,15. Então, ativo que está dentro do movimento de alta, para quem está comprado dá para manter, e para quem está querendo arriscar algo em BBDC4, lembrando, tendência de prazo maior está indefinida no gráfico mensal, quem quer arriscar algo de prazo maior, se for entrar comprando por aqui, botar o stop aqui para tentar pegar algo mais relevante para cima. Apenas o que eu faria é bota menos capital nessa posição em Bradesco. Tá? E aqui seria um ponto de stop. Voltou para baixo dos 13,30, seria um ponto de saída. Na Semin, o pregão de hoje, que foi um dos ativos que vocês solicitaram, foi de queda de 0,95%. A ação
perdeu força, olhando aqui para o gráfico semanal, está aqui na semana um pouquinho mais negativa, levemente negativo. Aqui é o gráfico diário. Observe que se a gente olhar para os movimentos mais amplos, ela está dentro da tendência de baixa. Então não está apoiando a operação de compra nesse momento, a não ser que esteja testando algum suporte mais relevante aqui de todo esse movimento aqui de subida, que está mais abaixo aqui, que seria a região dos 5,11. E mesmo assim, essa sinalização aqui do gráfico mensal não é das melhores no papel. Então, se ela ficar aqui assim, ó, desse jeito, gerar algum pivô de baixo ou um topo descendente, eu olharia mais para venda de swing trade nessa ação dentro do cenário que ela tem atualmente aqui de curto prazo. Então, ficaria mais interessado em venda de semi-trade. Não estaria interessado em compra. Por mais que ela possa se recuperar aqui, não me animaria para compra nesse momento pelo cenário que ela vem mostrando, não só no diário, mas semanal também, um sinal de força nas 2 últimas semanas por parte dos vendedores. Suporte mais relevante pelo gráfico semanal por volta do 5,07. Então a região do 5,11, 5,07 é a região mais importante de suporte. Se fosse arriscar algo para cima, aguardaria alguma sinalização de alta no diário em cima desse nível de preço que eu acabei de mencionar. CSNA3. A ação nessa semana vem devolvendo bem o fechamento negativo da semana passada, que foi 9,45%. Gráfico diário vem num processo forte aqui de subida, ainda dentro desse movimento de baixa e aqui testando essa região de resistência. Esse candle aqui tem um formato semelhante a um hangman, um homem enforcado, mas que é um padrão baixista dos candles. Para acontecer a confirmação do padrão baixista, precisa perder a mínima do pregão desta terça-feira, ou seja, oscilar abaixo dos R$ 11,32. Caso isso aconteça, seria uma das alternativas de arriscar uma operação de venda tentando pegar uma movimentação para baixo a favor da tendência vigente. Essa ação reverte a tendência a se superar essa máxima aqui. É fato que se voltar para cima desse nível aqui, desses topos anteriores, já é um sinal de que é muito provável a reversão da tendência desse ativo, que tecnicamente falando vai ocorrer na superação dos 12,47. Vai ocorrer, né, dizendo que isso vai acontecer. Se superar os 12,47, a tendência é revertida tecnicamente falando. Então, nesse momento, entre as médias aqui, não faria nada, não abriria compra nessa ação. No máximo, aqui, olhar para uma venda se gerar um sinal de baixa aí a partir de quinta-feira, a favor da tendência. A TIM S3 fechou em queda de 0,73%, ativo que está no gráfico diário. Olhando aqui para os últimos zigue-zagues, os mais representativos, a gente tem uma tendência de baixa. A tendência para mudar aqui na TIM, ela teria que voltar para cima dessa região, que inclusive é um fundo anterior, e o topo aqui que bateu aqui nessa região e perdeu força e veio para baixo ali na faixa 16,88. Então, se ela conseguir romper isso aqui, ela anula a tendência de baixa, ela cria uma expectativa de entrar numa nova tendência de alta. Se olharmos para o gráfico semanal, perda de força, anulou ali zigue-zagues ascendentes dessa ação. Então, ainda a expectativa seria de caminhar para testar efetivamente essa região de fundo na faixa dos 15,59 a 15,21, considerando a tendência de baixa do gráfico diário. Então, o caminho mais provável é testar seus próximos níveis de suporte. Não vejo uma alternativa de compra nessa ação. Lateralizou aqui, vou entrar comprando a superação dessa máxima. Não seria a minha leitura aqui para o papel. Nesse momento, o cenário gráfico não me interessaria muito para swing trade. Olha, o mensal já confirmou o movimento de baixa, enfim, expectativa um pouco mais negativa. Se fosse pensar em alguma posição aqui, seria um pouquinho mais olhar para uma venda. Bateu nessa resistência aqui, gerou algum sinal de baixa, olharia um pouquinho mais para venda nesta ação. Falando de swing trade. E Brasil Foods, pregão de hoje, destaque aí, subiu 3,74%, depois de uma pancada para baixo no pregão passado, caiu 5,69%, devolveu uma parte aqui dessa queda, mas ainda assim, tecnicamente falando, fez um zigue-zague aqui descendente, que para anular esse viés de baixa, que aponta aqui para essa região na faixa ali dos 22,50, essa ação teria que retornar para cima desse patamar. Essa forte alta de hoje gera uma compra, se supera essa máxima? Eu não faria essa compra. Por aqui, pelo gráfico diário, eu não faria essa compra. Olhando para o semanal, o ideal é que tivesse mais semanas aqui para abrir alguma compra, ou sendo mais agressivo na semana que vem, superar a máxima dessa semana para abrir uma compra no papel, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, ou seja, de uma pequena parada aqui na zona de resistência, vai aqui, bate, fura e ainda continua seu movimento de subida, mas eu aguardaria algum sinal de alta pelo semanal. Pelo diário, não faria essa entrada nesse momento em BRFS3. E se tivesse comprado e ela perder essa mínima aqui, seria um dos sinais de possível saída dessa posição comprada, um ponto de stop, né, abaixo, num patamar de 23,30.
39 em 23,38, por exemplo. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento de hoje. Desejo a você aí um excelente feriado, para que, se para você é um feriado nessa quarta-feira, e voltaremos a nos encontrar aqui na quinta-feira. Um grande abraço, deixa um like, deixa um joinha e comenta aqui embaixo qual ativo que você quer que seja analisado aí no próximo pregão. Até mais.